A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Durante os 4 bilhões de anos de sua existência, o planeta Terra teve dias extremamente difíceis. Mas quais foram os piores? Que posição ocupa um encontro com um planeta que chegou perto demais? Se alguma coisa estivesse ali, certamente não sobreviveria. Ou um ataque de raios mortais que quase varreram toda a vida do planeta? A explosão do impacto teria mandado destroços a 1.600 quilômetros em todas as direções. O som seria ouvido ao redor do mundo. Do vulcanismo descontrolado que provocou uma vasta extinção a micróbios minúsculos que provocaram o congelamento global, a vida chegou perigosamente perto do fim por várias e várias vezes. Mais seres vivos morreram na época do que em qualquer momento antes ou depois desse. Essa extinção foi a pior de todas. Será que as horas mais sombrias já aconteceram ou esperam por nós no futuro distante? Proteja-se enquanto mostramos os 7 piores dias na Terra. O Universo. Os piores dias na Terra. Você pode achar que teve alguns dias muito difíceis. Preso em um engarrafamento, enfrentando a multidão a caminho do trabalho, ou preso em uma chuva torrencial ou em uma nevasca. Mas isso nem se compara aos 7 piores dias na Terra. Em toda a sua história, a Terra passou por alguns dias muito ruins. Dias que mataram a vida, criaram a vida, reestruturaram o nosso planeta como um todo. Tudo isso em conjunto formou a Terra em que nós vivemos hoje. Mas durante esses dias ruins, nós não iríamos querer estar aqui. Do nosso ponto de vista, a Terra passou por alguns dias muito difíceis, impactos catastróficos que realmente mudaram a face do planeta e mudaram a composição da flora e a fauna e as plantas e animais do planeta. Um dos piores dias na Terra aconteceu no início de sua história, quando um hóspede inesperado apareceu na vizinhança e ameaçou destruir o planeta antes que a vida tivesse tido uma chance de florescer. O 7º colocado entre os piores dias na Terra é o impacto de Theia. Cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o Sistema Solar era uma zona de guerra. Rochas gigantescas colidiam e se uniam para formar planetas. A Terra sofria golpe após golpe. Acho que seria muito interessante se pudéssemos nos transportar magicamente de volta no tempo para estar no início da Terra e observar um desses grandes impactos. A própria superfície da Terra estava aquecida em um estado quase de fusão. A atmosfera seria muito poeirenta, seria muito quente. Então seria um mundo muito estranho para nós, em que não poderíamos mesmo sobreviver e ficar aqui como estamos neste momento. Atingida pelos rochedos, a Terra cresceu lentamente até chegar perto de seu tamanho atual, desenvolvendo uma crosta sólida, um manto grosso e uma atmosfera quente e tempestuosa. Alguns especulam que a vida talvez estivesse surgindo, mas então veio o desastre. Um planeta próximo, chamado Theia, estava beirando o caminho da órbita da Terra. A invasão acabou do pior modo possível. Uma colisão de mundos. Foi um evento muito violento. Imagine algo com a massa de Marte cerca de 10% da massa da Terra, surgindo do espaço e colidindo com o nosso planeta. O jeito em que a Terra era na época foi radicalmente alterado por esse evento. Quando um objeto do tamanho de Marte bateu na Terra, foi um dia ruim no planeta. Se houvesse algo ali, certamente não teria sobrevivido. Demorou horas para que toda a extensão da catástrofe se desenrolasse. Enquanto os núcleos dos 2 planetas se fundiam, a atmosfera da Terra era lançada ao espaço.
Sua crosta se liquefez a mais de 1000 graus centígrados. E vastas porções dos mantos da Terra e de Theia foram lançados em órbita. Não foi nem parecido com o que se vê nos filmes. Você pode se sentar, tomar café e ainda está acontecendo. Esses são objetos grandes e demora muito para acontecer, então não é como os flashes que imaginamos, como balas batendo na parede. A coluna de material ejetado criou um vasto anel orbital antes de formar uma companheira para a Terra. A Lua, recém-nascida. Aquele planeta uniu-se totalmente com a Terra. Os núcleos de ferro se fundiram. Os mantos de silicato ficaram na Terra. E parte deles foram ejetadas e formaram um disco que ficou orbitando a Terra. Esse disco, em grande parte, voltou e caiu de novo sobre a Terra. Mas aí uma parte dele foi ejetada e, com o tempo, se transformou na Lua. Demorou cerca de 150 milhões de anos para que a Terra se estabilizasse e sua crosta fundida endurecesse de novo. Mas embora o impacto de Theia tenha sido um dia ruim na Terra, esse foi um ótimo dia para a capacidade de sustentar a vida. Quando a Lua se formou, ela estabilizou o eixo de rotação da Terra. De outro modo, os impulsos gravitacionais de outros planetas teriam feito com que ele variasse caoticamente. Isso teria sido ruim para a estabilidade do clima a longo prazo. Será que haveria vida como conhecemos se esse impacto não tivesse acontecido? Sem a Lua, poderíamos ter um caso em que os trópicos, depois de centenas de milhares de anos, pudessem rodar e se tornar o Ártico ou a Antártica. E isso mataria tudo. Com o impacto concluído e a Lua dando estabilidade na órbita, tudo parecia prever um futuro tranquilo. Mas não seria assim. Os planetas se formam, a Lua se forma, todos estão felizes e, de repente, algo terrível acontece. De repente, a Terra se viu novamente em meio a um fogo cruzado. O número 6 em nossa contagem regressiva é o intenso bombardeio tardio. Cerca de 150 milhões de anos depois do impacto de Theia, a crosta terrestre esfriou. Alguns especulam que podem ter surgido os primeiros oceanos e até mesmo a vida. Mas um outro cataclismo nos levaria à estaca zero. Nos distantes limites do Sistema Solar, as órbitas dos gigantes gasosos externos começaram a flutuar, perturbando grandes grupos de asteroides e cometas. Trilhões se soltaram de suas órbitas e mergulharam na direção dos planetas rochosos, iniciando uma era de destruição chamada de intenso bombardeio tardio. Sabemos que asteroides do tamanho do Texas atingiram a Terra. Qualquer impacto dessa magnitude faz com que todo o oceano desapareça. Esterilizamos a Terra muitas e muitas vezes. Então a dedução que fazemos é que a vida surgiu muitas e muitas vezes só para ser exterminada de novo por esses grandes impactos. O bombardeio incansável abriu crateras de milhares de quilômetros de diâmetro. E isso continuou por ao menos 200 milhões de anos. Hoje, bilhões de anos de erosão e o movimento das placas tectônicas apagaram os traços do cataclismo da superfície da Terra. Mas na face da Lua, a história é outra. Podemos ver bem claramente um registro na face da Lua. As bacias cheias de lava que se formaram durante os impactos gigantescos que ocorreram durante o intenso bombardeio tardio. Assim, sabemos que grandes objetos atingiram a Terra nessa época. Porém, a chuva celestial de fogo pode ter deixado um rastro de prata, literalmente. Novas evidências sugerem que o intenso bombardeio tardio trouxe metais preciosos para a superfície da Terra, como
prata, ouro e platina.